Boa noite, amadas irmãs. Estamos aqui para mais um intercâmbio da USAF Paraíba nesse ano 2020. Nosso terceiro intercâmbio e que bom tê-las aqui mais uma vez conosco. Que estejamos com os nossos corações aquecidos para aprender mais do Senhor e olharmos para dentro de nós e descobrirmos se temos alguma face do orgulho que tem nos impedido de nos aproximarmos do Senhor. Que este momento seja um momento de grande alegria, de grande fortalecimento espiritual para cada um de nós, né? Ainda passando por isso tudo, dessa distância, mas graças a Deus por esse meio que temos de estarmos aí, chegando na sua casa onde você está. Que a palavra do Senhor possa encontrar morada em vossos corações. Agora, vamos à oração inicial com a nossa irmã Etel. Olá, meu nome é Etel Karine, sou de Campina Grande, Paraíba. Faço parte da diretoria da USAF como conselheira. Esse é meu segundo ano para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Meu esposo é pastor Sérgio Ricardo, do qual fazemos parte da Igreja Batista Regular do Novo Cruzeiro. Estamos pastoreando já há 5 anos com muita honra e glória ao Senhor. Vamos iniciar com oração, pedindo ao Senhor Deus para derramar bênçãos medidas sobre este intercâmbio maravilhoso. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, em graça te damos, Senhor Deus, por tamanha bênção derramada sobre nós. Obrigada, Senhor Deus, por cada irmã estar participando desse evento juntamente conosco, mesmo de forma virtual, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por nos conceder essa tamanha bênção, Senhor Deus. Estarmos juntas, reunidas, Pai, para louvar o Teu nome e ouvir mais acerca da Tua palavra, Senhor Deus. Usa, Pai, cada irmã, Pai, para que possamos ouvir, Pai, a palavra que vai ser dita algo mais. E possamos aplicar nossos corações, Senhor Deus. Abençoa nossa irmã Elaine com o estudo que irá trazer. Abençoa também a cada irmãzinha que está em seus lares, que tem passado por tribulações, Senhor Deus, nas suas famílias, de forma de doença, Pai, de forma matrimonial ou familiar, com seus filhos. Senhor Deus, cuide, Pai, destes lares, Senhor Deus, com problemas, Pai. Eu te peço também, Pai, para o pastor Sérgio Gleison e irmã Nilma, Senhor Deus, que o Senhor venha estar cuidando de forma grandiosa dessa família, Senhor Deus. Das meninas também, Pai, de Nayane, Thalitinha. Abençoa, Pai. Abençoa essa família, Senhor Deus. Muito obrigada por cada vitória que eles têm, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por estar usando cada médico, Pai, para estar ali cuidando da família, dessa família tão especial, que é do pastor Sérgio Gleison, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por cada irmão, também contribuído também com eles também, Senhor Deus. Abençoa cada enfermo, dos familiares, das irmãs. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que quer fazer algum tipo de cirurgia, Senhor Deus, que está doente, Senhor Deus. Obrigada, Pai, por cada bênção que o Senhor derrama sobre nossas vidas. É isso que eu entrego em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãs. Que bom estarmos mais uma vez aqui juntas, embora virtualmente, mas é muito bom, muito importante esses momentos de mantermos comunhão. Nesse momento, eu gostaria de ler junto com as amadas o nosso versículo-chave desse intercâmbio, que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, e diz o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Amém. Amém. Tivemos agora a leitura do versículo, né, desta noite, para o estudo dessa noite, com a nossa irmã Mônica, nossa segunda tesoureira da USAF esse ano. Ela é da Igreja Batista Regular no Catolé, aqui em Campina Grande. E agora vamos ter um momento especial de testemunho. A nossa irmã Etel, né, a nossa conselheira, ela passou por um problema, um período bem difícil, no período dessa pandemia, né? E agora ela vai trazer um pouquinho
do que Deus fez e realizou na vida dela. Graça e paz, amadas irmãs, meu nome é Etel, para quem não me conhece ainda. Estou aqui para dar meu breve testemunho, breve mesmo, porque se eu fosse falar tudo que eu passei, tudo que eu senti, daria muito mais do que uma hora. Mas louva a Deus por tudo, irmã. Muito obrigada a cada um de vocês que oraram por mim, que intercederam ao Senhor Deus por mim. Louvo a Deus também por minha família, né, por meu amado esposo, pelos meus filhos, pelos parentes todos que estiveram orando por mim. Lá em Salmos capítulo 9:1 diz o seguinte: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Irmã, no finalzinho de março, dia 28 de março, para o começo de abril, eu comecei a sentir fortes dores no corpo, dor de cabeça, a boca estava amargando e de madrugada eu acordei sem conseguir respirar. Graças a Deus que nosso irmão Júnior, que é irmã de Carol, esposo do pastor Walter, eles moram conosco, né? Ele é nosso hóspede. Ele tem transporte, então me levou para o hospital, né? E na UPA eu fiz vários exames e na UPA fiquei 15 dias. Meu pulmão estava todo comprometido com o vírus. Meu pulmão ficou cheio, meu pulmão estava quase todo comprometido, resultando assim uma pneumonia seríssima, gravíssima. E meu esposo pôde ficar comigo ainda 15 dias na UPA, mas meu quadro se agravou muito, tive que ir para outros hospitais. E sendo assim, ele não pôde ficar comigo mais. Mas graças a Deus, irmãs, ele não teve o Covid no hospital. Viu? Depois que chegou em casa, depois de um mês que eu tive alta, foi que ele teve o Covid. Mas aí meu quadro se agravou bastante, eu comecei a ter infecção urinária, minha urina ficou da cor de café. Eu tinha muitas dores muscular, tinha muita dor de cabeça, falta de ar, eu tinha muita falta de ar. Quando da primeira vez que eu me internei, eu acordei, era como se estivesse morrendo afogada. Era uma sensação horrível, horrível, você buscar o ar e o ar não vir. Então, eu comecei, os médicos fizeram vários exames, né, e constatou o vírus, né, o coronavírus, e eu comecei a tomar os medicamentos necessários, né, o hidrocloroquina, azitromicina e outros, entre outros. Esses exames, esses medicamentos me ajudaram bastante. E o vírus começou a me prejudicar cada vez mais, me levando assim para a UTI. Eu fiquei na UTI, fui para a UPI primeiro, fiquei na UTI, em THU e UPI primeiro, fiquei 5 dias na UTI. E eu fazia tantos exames, irmã, tanto dos exames que era direto. Eu fazia um exame chamado gasometria, que é para saber a sua oxigenação no sangue, ver como é que está a sua oxigenação. Esse exame é muito doloroso. Quem já fez sabe o que eu estou falando. Esse exame ele é feito no pulso, né, na veia principal, que leva o coração, ou na virilha. E eu comecei a sentir mais falta de ar, mas eu não conseguia respirar sem nenhum aparelho. Eu não conseguia respirar tanto com o respirador e também sem o oxigênio. E meu coração ele começou a bater muito lento, muito devagar, muito, quase já parando. E eu precisei mudar alguns medicamentos para alguns mais fortes, né? E na UTI chegou uma senhora, a minha pior parte que eu achei quando eu estava no hospital foi quando chegou uma senhora, eu estava na UTI, quando ela chegou, ela tinha o HIV. E essa senhorinha, ela chegou no outro dia ela começou a passar muito mal, ela tinha contraído também o coronavírus. Ela começou a passar muito mal. E eu vi ela morrendo, vi ela desfalecendo. Eu vi ela ficando sem ar, não conseguia respirar. E eu comecei a ficar muito nervosa também. Os médicos vieram para tentar ressuscitá-la, ela estava vizinha à minha cama.
E eu vendo aquele sufoco todinho dos médicos e comecei a passar mal e veio a equipe médica para me socorrer e socorrer também a essa senhorinha. E foi sensação horrível, horrível. Eu fiquei à base calmante porque quando eu vi levando ela já para o ITEP, eu creio eu comecei a me debater todinha. Fiquei um chá de nervo tremendo. E foi uma sensação horrível, horrível, horrível mesmo. E louvo a Deus pela equipe médica que me socorria a cada instante, que estavam ali comigo, os enfermeiros, os médicos, que foi a mando de Deus mesmo, que estava ali para me acalmar a todo instante. Irmãs, voltando para esse exame, gasometria, já perdeu-se embora, já fazia um mês. No sábado eu comecei a orar ao Senhor Deus, clamando, orando e cantando a noite todinha, pedindo ao Senhor Deus que esse exame não fosse mais feito em mim mais. Não aguentava mais sendo tão furada por fazer esse exame. Para honra agora do Senhor, quando foi no domingo que eu por esse meu exame, a enfermeira falou que não ia fazer exame mais em mim, porque a máquina tinha quebrado. Então, eu fiquei tão feliz que eu comecei a orar bem alto no hospital e o povo passava por mim, olhava por mim e ficava, essa mulher é doida, mas não sabia a alegria que eu estava sentindo no meu coração. E maior alegria ainda foi quando o médico chegou para mim no domingo mesmo e disse que eu ia ter alta na segunda, porque eu não podia ficar no hospital mais porque corri o risco de ter uma pneumonia mais grave, né, uma infecção pulmonar. E assim eu tive alta no final do mês de abril, né, um mês depois. Mas aí eu peço oração por mim, que eu fiquei com muitas sequelas, né? Eu não consigo mais dormir no escuro, né? Eu tenho que ter alguma claridade, porque me vem a mente do hospital. Eu durmo a base calmantes agora, eu não consigo mais ficar muito tempo em pé, porque eu fiquei com muitas dores musculares ainda. Eu sou a base de medicamentos para poder fortalecer mais meu corpo. Mas louvo a Deus por estar em casa e viva, né? E obrigada a cada um de vocês que oraram por mim, porque se eu estou aqui é por vocês também, que oraram por mim. Muito obrigada. Foi um breve testemunho do que eu passei no hospital. Um abraço, Etel. Olá, irmãs. É um prazer mais uma vez estarmos reunidas para junto prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus e assim edificarmos nossas vidas. Eu sou Conceição, sou esposa do pastor Albérico e estou como vice-presidente da USAF este ano. Nós vamos cantar ao nosso Deus louvores, porque Ele merece. E nós encontramos no Salmo 135, versículos 1 e 3, que diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Louvemos ao Senhor. Graça e paz, irmãs, vamos louvar com hino vos prostrar. Contemplar sua
Glória a Deus por esses momentos que tivemos agora, né? O testemunho, o louvor com a nossa irmã Lohane, da Igreja de Queimadas. Agradecemos demais a disponibilidade e ela ter nos presenteado com sua voz e principalmente com a letra desses dois louvores, né? Vos prostrai e nossa glória é Jesus conhecer. Então, que a gente possa nos prostrar diante do Deus Todo-Poderoso e que a nossa glória, a nossa alegria seja conhecer do Senhor cada vez mais. Agora vamos ter um momento especial, minhas amadas irmãs, que vai encher os nossos corações. Essa é a minha oração, que é a hora da palavra. Antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir ao Senhor que prepare os nossos corações e prepare o coração de cada pessoa que ainda vai assistir. Não está assistindo agora na hora da exibição desse vídeo, mas vai assistir. Então, que Deus possa tocar no seu coração, que você possa reconhecer que só Jesus Cristo pode dar esse consolo, esse conforto e principalmente a vida eterna. Vamos orar? Boa noite, minhas irmãs. Eu sou a irmã Luizinha da Igreja Valentina. Sou a segunda secretária da USAF. Vamos orar pela palavra do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, obrigada, Deus, pelo teu amor, Senhor, para cada um de nós. Abençoa, meu Pai, essa palavra que vai ser pregada. Senhor, usa grandemente a tua serva, Senhor, para que possamos sair, Senhor, edificada, Senhor, e praticante, ó Deus. Abençoa, meu Pai, cada um de nós nos usa, Senhor, grandemente com a tua palavra, com o teu amor e a tua misericórdia para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por tudo. É assim que eu te peço e te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, irmãs. É um prazer poder estar aqui através da USAF, dividindo esse estudo da Palavra de Deus com as irmãs. Que Deus possa nos proporcionar um bom momento de aprendizado da sua palavra. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta forma que o Senhor permitiu nos reunir para louvar teu nome, para aprender da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a nos concentrar e poder absorver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e que a tua palavra, Senhor, possa a cada dia transformar os nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãs, como as irmãs já sabem, o tema do nosso estudo dessa noite é as faces do orgulho. No entanto, eu já convido as irmãs para abrirem a Bíblia para Provérbios 16 e 18. Provérbios 16 e 18. Que diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Vou ler de novo. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. O que esse versículo tem a ver com o nosso tema? Pessoa soberba é uma pessoa que age com orgulho. Então, soberba e orgulho têm o mesmo significado. Para tanto, eu quero começar contando uma pequena ilustração para as irmãs. O dono da estrada e o porco. Certa vez, um homem dirigia velozmente um carro novo que havia comprado. O carro era um possante e rápido. Ele gostava de carros e, assim, se enchia de orgulho olhando a nuvem de poeira que subia por trás do seu carro enquanto corria nas estradas de barro do interior. Um belo dia, ele estava correndo numa estrada, assim, todo satisfeito com a nuvem de poeira e o vento batendo no seu rosto. De repente, ele avistou um carro se aproximando da outra direção. E ele percebeu que o carro estava correndo tão rápido quanto o dele. Ao se aproximar mais ainda, ele viu que este carro também era novo e era da mesma marca que o seu. Cheio de inveja, ele pisou no acelerador.
e resolveu dar uma lição no outro motorista de como correr com o carro numa estrada de barro. Os dois carros estavam se aproximando de uma curva perigosa na estrada. O motorista orgulhoso nem tirou o pé do acelerador, mas resolveu entrar na curva em velocidade máxima. Assim que ele começou a entrar na curva, ele percebeu que o outro carro, ao se aproximar dele, estava deslizando no barro. Parecia que o motorista estava perdendo o controle. E o pior, ele viu que o motorista era uma mulher. Rapidamente, ele girou o volante e evitou uma batida, enquanto o outro carro passou quase batendo. A mulher do volante do outro carro gritou: "Porco!" O motorista orgulhoso, enraivecido, reivindicou: "E você é uma vaca!" Mas logo na frente, ao completar a curva, o motorista orgulhoso espatifou o grande porco que havia se deitado no meio da estrada, do qual aquela senhora havia desviado e sobre o qual tentara avisá-la. Então a gente vê aqui, nessa história, o orgulho fez tanto ele querer ser melhor do que o outro que o orgulho não permitiu que ele fosse ajudado por essa mulher, Então, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Mas você já parou para pensar no que significa orgulho? Eu coloquei alguns significados aqui para a gente analisar, Se você tiver uma caneta, um papel, quiser anotar, para você dar uma estudada depois ou compartilhar com outras pessoas. Mas orgulho significa sentimento de prazer e de grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. John Stott disse que o orgulho é mais que o primeiro dos 7 pecados mortais. Ele é a essência de todo o pecado. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele define o orgulho, classifica o orgulho como o grande pecado. Mas o que geralmente acontece é que quando a gente fala em orgulho, a gente geralmente se refere a outras pessoas, Geralmente a gente diz assim: aquela pessoa é tão orgulhosa, fulano é orgulhoso demais. Mas muito raro mesmo, a gente analisa as nossas atitudes, os nossos pensamentos e a gente diz: nossa, como eu tenho sido orgulhoso, como eu tenho sido orgulhosa. Muito raro a gente faz isso. Geralmente a gente vê mais nos outros. Mas hoje eu gostaria de chamar a atenção para nós, para a gente fazer uma avaliação das nossas atitudes. O tempo todo que a gente estiver ouvindo, estudando, a gente vai pensar nas nossas atitudes. O problema com o orgulho é porque ele faz que o ser humano ele busca prestígio para ele. Ele se satisfaz consigo mesmo, o que ele consegue é fruto do seu esforço, porque ele é bom. E isso faz com que a gente deixe de reconhecer a misericórdia e a dependência de Deus. Lá em Provérbios 16:5 diz: "Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune." Ainda, em 1 Pedro 3:5, a parte B do versículo diz: "Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça." Então, quando a gente para ler as Escrituras, são vários versículos no qual Deus ele não suporta o orgulho, ele não gosta, ele é abominável a Deus o orgulho. Então, diante desse tema proposto, para o nosso tema da USAF, as faces do orgulho, diante desse tema, eu trouxe um título para a nossa mensagem hoje à noite. Um título para que a gente pudesse fixar melhor o que a gente está estudando. Então, o título é 3 atitudes que demonstram orgulho. 3 atitudes que demonstram orgulho. A nossa primeira atitude é ter uma falsa percepção de si mesmo. Ter uma falsa percepção de si mesmo. O que acontece? O orgulho, ele faz com que a gente pense que a gente é melhor do que os outros. O orgulho pode nos fazer pensar que somos melhores do que os outros. Ou então que nós somos mais do que aquilo que nós realmente somos. Vamos ler, eu convido as irmãs para abrirem lá em Mateus 26. Nós vamos ler
essa passagem para analisar, Mateus 26, do versículo 31 ao 35. Essa é bem conhecida às irmãs. Vamos ler. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, Pedro aqui, ele diz, nessa parte aqui, ainda que para todos seja um tropeço, para mim nunca serás, Ele se viu ali, teve essa palavra, uma atitude de soberba, de orgulho. Ele achou que até os outros poderiam acontecer com os outros, mas com ele não aconteceria isso. E eu não vou ler aqui, mas as irmãs sabem, Mas na frente a gente vai ver que após Jesus ser preso, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Foi aí então que ele caiu em si do que tinha acontecido. Mas eu fiquei tentando pensar em atitudes práticas do nosso dia a dia para a gente poder fixar melhor o que a gente está estudando. E então eu lembrei, quando toda essa pandemia começou, não foram poucos os posts que eu vi na internet, bem no início, com a imagem do carnaval, e tinha frases assim: fez o que quis, agora aguente as consequências. As pessoas estavam dizendo assim, como se Deus tivesse trazendo esse vírus para punir as pessoas que estavam dançando carnaval ou cometendo esse pecado. Assim, fez o que quis no carnaval, agora a conta chegou. E eu ficava assim pensando, nossa, será que esses posts não trazem ideias que nós somos melhores do que os outros? Eles estão lá no pecado, mas eu não estou. As pessoas estavam sendo castigadas, mas eu não peco. Assim, é um pouco complicado, Porque hoje com as redes sociais a gente compartilha muito rápido o que às vezes está em nosso pensamento. E eu fiquei tudo pensando nisso, E não quer dizer que porque a gente não comete pecados explícitos, não quer dizer que nós somos melhores que os outros, Até o livro, que não sei quem já teve contato, mas aquele livro Pecados Intocáveis, o autor ele justamente vai falar sobre isso, Muitas vezes a gente fixa nos pecados que todo mundo vê e a gente acha que a gente não peca, Mas ele vai justamente analisar isso. Não quer dizer que porque eu não peque explicitamente que eu sou melhor moralmente do que as outras pessoas, Então, porque não achamos o nosso pecado escandaloso, isso não quer dizer que eu posso desrespeitar os que cometem, como se nós fôssemos superiores. Então, fica para a gente analisar, os nossos pensamentos, as nossas atitudes quanto a isso. Ainda, se a gente parar para pensar, quando a gente fala de orgulho, que a gente vai ler muitos textos, a gente vê muito fariseu, Está muito ligado, o fariseu tinha um coração bastante soberbo e orgulhoso. E ainda, naquela oração do fariseu, da parábola da oração, ele fala, não sou como os demais homens. Quer dizer, ele tinha uma falsa percepção de si mesmo. Ele se achava superior às outras pessoas. E muitas vezes a gente não vai orar assim, a gente não vai dizer com essas palavras, mas as nossas atitudes podem revelar que o nosso coração é um coração orgulhoso. E a gente precisa lembrar do que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2 e 3. Nada façais por partidarismo e vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Totalmente o contrário do que essa percepção de que a gente é melhor do que os outros. A gente deve considerar os outros superiores, com humildade, Então, como eu disse, eu trouxe várias atitudes práticas aqui. Então, como seria ter uma falsa percepção de si mesmo na prática? Então, muitas vezes, uma pessoa que ela se acha melhor do que os outros, ela vai comparar. Então, ela vai estar sempre aquela pessoa que está sempre comparando
Às vezes, em palavras, em atitudes, às vezes em pensamentos. Em competição. Então, assim, se alguém vai bem em algo, eu não consigo me alegrar com o meu irmão que vai bem em alguma coisa, porque o meu coração é competitivo. O orgulhoso, ele é competitivo, então eu não consigo me alegrar com o outro, ele vai bem em uma situação, em algo que ele desenvolve, ou em algo que ele faz, ou uma bênção que ele recebe. E também, o que acontece? Quando tem uma falsa percepção de si mesmo, o que se fica presente é a crítica, né? É muito fácil criticar. Ah, se fosse eu, se fosse meu filho, se fosse minha família, se não fosse eu nessa igreja. Muitas vezes, a gente não vai dizer, né, se não fosse eu nessa igreja, mas muitas vezes os nossos pensamentos, a gente pensa, se não fosse eu aqui, muita coisa nem daria certo. E isso é uma atitude soberba, cheia de orgulho, é uma falsa percepção de si mesmo. E ainda vai mais além, né? Todas essas coisas de comparar, essa competição, crítica, não se alegrar com o outro, isso mais a fundo pode transformar numa inimizade, porque o orgulho ele vai trazer isso, inimizade, brigas e pode até dividir igrejas. Então, para você ver como o orgulho ele vai muito, muito além, né? Lá em Romanos 12:3, Paulo diz: não pense de si além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Não pense de si além do que convém. Não pense de si além do que convém. E Romanos 12:16, vou abrir aqui para também dar tempo às irmãs irem abrindo aí em suas casas. Romanos 12:16 diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Concedei com que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Então, em nossa vida cristã, nós não podemos achar que somos melhores que os outros. Isso não vem de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos ainda no lamaçal de pecado. Então, nós só estamos aqui na igreja, nós só servimos na igreja, nós temos a vida que nós temos, nós alcançamos o que nós temos, não porque essa força veio de nós, não porque nós somos persistentes, porque mas é a misericórdia e a dependência de Deus que nos permite chegar aonde chegarmos e estar aqui onde estamos. Então, nossa primeira atitude que demonstra orgulho é ter uma falsa percepção de si mesmo. Então, já caminhando para nossa segunda atitude, é uma atitude que está muito presente hoje em dia. Virou até assim, é tema de postagens, de livros, e fala-se muito nisso. Né? As crianças hoje em dia elas já chegam na escola, já tem, às vezes a pedagogia já é voltada para as crianças crescerem com isso. Então, o que seria? A segunda atitude que demonstra orgulho é cultivar uma autoestima elevada demais. Cultivar uma autoestima elevada demais. E eu pensei aqui, eu até coloquei hashtag amor próprio. É uma hashtag muito usada nas redes sociais. Geralmente as pessoas colocam foto, colocam frases, né, e colocam lá amor próprio. Essa quer muito dizer assim, né, que eu não preciso dos outros, basta eu me amar e eu já vou estar bem comigo mesmo, né? Eu faço para mim. Se eu estiver satisfeita comigo mesmo, nada mais interessa. Então, assim, eu até já vi também os status, né, se amando. Outra vez eu vi um status, hashtag amor próprio, hashtag amor de si. Assim, bem complicado. Mas eu não estou dizendo aqui que você não deva gostar de você, porque a questão não é essa. A questão é que isso não deve ser o principal. Sua satisfação ou sua felicidade não deve depender porque você está bem consigo mesmo, porque você se ama. Não é aí. A gente vai ver que
quando Jesus ele nos dá a ordem, ele não nos manda amar a nós mesmos. Ele já sabe, Deus já sabe que o ser humano ele se ama. Então ele dá o mandamento como? Amar o próximo como a ti mesmo. Porque se a gente amar o próximo como a gente se ama, vai ser maravilhoso. Mas, e assim, o que seria a autoestima? Então, eu anotei algumas coisas aqui. Estar bem consigo mesmo, satisfeita em si mesma. Estar bem consigo, satisfeita em si. Satisfeita em si. Então, é tentar preencher um vazio enorme com você mesmo. Só que qual é o problema? As pessoas, geralmente, que tentam fazer isso, por um momento ali, eu estou bem comigo mesmo, não importa o que os outros pensam, eu me amo, qual é o problema? Não vai demorar muito para esse vazio voltar e esse suficiente, o amor próprio ele não é suficiente para preencher o espaço que só pertence a Deus. Então, esse espaço não demora muito, vai ficar um vazio na pessoa, né? Tem até uma música, um trechinho da música que eu coloquei aqui. O nome dessa música é Memórias de um Narciso. Uma pessoa narcisista é uma pessoa que se ama, né? Tudo gira em torno de si mesma. E um trecho da música diz assim: estou preso em meio a um labirinto cheio de espelhos. O meu mundo gira em torno das vontades que eu tenho. Estou imerso em um sistema que me diz, você é livre. Mas, no fundo, o desejo pela liberdade não cessou. Que eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que sou assim. E ela diz ainda, depois do refrão, ela diz, no fundo, eu me cansei de me relacionar comigo. E eu escrevo aqui as últimas memórias de um narciso. Vou procurar a paz que não se encontra em mim. Essa plenitude não pode se achar em alguém como eu. Então, é justamente isso que eu falei, né? Ela diz, né? Você é livre, faz as vontades que tem, mas não demora muito, ela percebe que é um vazio que ela não pode preencher. Então, ela bota aqui, memórias de um narciso. Esse vazio só pode ser preenchido pelo nosso Deus eterno. E uma pessoa que ela defende essa história do amor próprio, essa autoestima elevada demais, que está em si, ela está bem com ela mesma, é o principal para ela estar alegre. Essa pessoa, o contentamento está em si mesmo. O contentamento dela não está em Deus. Por quê? Ela já é suficiente. Se ela é suficiente, ela não vai precisar de Deus. Só que aí que a gente vai, no que eu disse, logo ela vai perceber que aquele espaço se retorna, ele fica vazio. Então, não quer dizer que todas as coisas giram em torno de mim. A nossa, como diz John Piper, né, plena satisfação, ela deve estar em Deus. Ela deve estar em Deus. Mas como hoje, internet e todos esses acessos, isso não é uma coisa aqui que eu falo que esteja entre os descrentes, né? Isso, muitos crentes, né, defendem esse hashtag amor próprio, e muitas vezes a gente, talvez seja naqueles momentos de que aconteceu algo que feriu seu ego. Então você fica ali chateado e você diz, amor próprio. Então, a pessoa que tem uma alta estima elevada demais, o seu contentamento não está em Deus. No livro Ego Transformado, o autor, ele cita um pequeno lá, ele fala assim, não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que eu sou, como nas culturas modernas, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Então, o problema do autoestima elevada demais é que tudo gira em torno de mim. Se eu estou bem comigo, isso é maravilhoso. As Escrituras não ensinam isso, irmãs. A resposta para o dilema da vida não é o que está dentro de nós. Lembra o que o salmista diz no Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes.
Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Então, para os dilemas da vida, a resposta não está dentro de nós. A resposta não é estar bem consigo mesmo. A nossa resposta vem do Senhor. O nosso prazer deve estar em Deus. O nosso contentamento deve estar em Deus. Lá em Hebreus 13:5 diz: Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então é nisso aqui, é no Senhor que nós devemos estar contentes, nossa confiança, porque Ele não irá nos deixar e Ele não irá nos abandonar. Então, só relembrando, a nossa primeira atitude é ter uma falsa percepção de si mesmo, atitudes que demonstram orgulho. A segunda atitude que demonstra orgulho é cultivar uma autoestima elevada demais, #amor próprio. E uma terceira atitude orgulhosa, que demonstra orgulho, é buscar reconhecimentos e elogios. Nesse daqui, a gente é muito tentado a isso, né? Quantas vezes a gente faz as coisas esperando reconhecimentos? Muitas vezes, né? E, como eu digo assim, a internet, ela está sempre mostrando com frases, compartilhamento, ela sempre mostra muito do que a gente pensa, né? Então, quantas frases a gente não vê assim, né? Tem uma frase que tem: nem todo mundo vai te agradecer ou reconhecer o seu esforço. Aprenda a lidar com isso. Nem todo mundo vai te agradecer ou reconhecer o seu esforço. Aprenda a lidar com isso. Essa frase pode parecer um contentamento, né? Não, nem todo mundo vai reconhecer, mas você tem que... Mas, geralmente, essas frases demonstram que a pessoa está ferida. Ferida porque fez algo e não foi reconhecida. Então, qual é o problema? Quando o reconhecimento não vem, o que pode surgir é raiva, insatisfação, tristeza e muitas vezes pode até tirar o sono de alguém, né? Isso é muito complicado, porque isso pode levar a várias coisas, né? Ansiedade, depressão e muitas coisas. Lá em Mateus, nós vamos abrir, eu vou abrir aqui também, para dar tempo às irmãs irem abrindo comigo aí. Mateus 23... Mateus 23, versículos 5 a 7, que diz: Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Então, aqui todo mundo sabe, né, de quem nós estamos falando, né? Aqui nós estamos falando dos fariseus. Então, se a gente parar para pensar no que eu já falei ontem, até na oração dele lá, né, porque eu não sou como os demais, né? Por que ele orou em voz alta? Falou essas palavras em voz alta? Porque ele queria ser reconhecido pelos outros que estavam ali. Ele queria ser visto. Então, ele queria ser visto pelos outros para que ele fosse reconhecido, para que ele recebesse o elogio. E aqui, a gente tem que ter muita atenção, né? Hoje, com essas... Volto de novo para as redes sociais, para as mídias. A gente tem as redes sociais que a gente posta o nosso dia todo, né? Assim, o que a gente faz. Alguns passam o dia postando as coisas e tudo. Mas qual é o problema em algumas situações? Às vezes parece que surgisse em nós uma vontade de mostrar que nós oramos, o horário que ora, se é de madrugada, se é de dia, quantas vezes ora, o horário que lê a Bíblia, se ajuda alguém, né? Se vai ajudar alguém, tem que ter uma selfie lá para poder mostrar que ajudou. Se visita alguém, se ora, se faz alguma coisa, alguma atitude voltada para os outros, se faz as coisas do lar até tarde na noite ou cedo, o tempo com os filhos, algumas brincadeiras, alguns momentos. Não é errado você postar isso. As redes sociais estão lá para você dividir mesmo a sua vida com seus amigos.
Mas o problema vai ser quando eu posto essas coisas com o intuito de ser visto, com o intuito de receber elogio. Então, eu posto lá o horário que eu leio a minha Bíblia, as coisas que oro, se eu ajudei alguém, quantos livros eu estou lendo, né? Até nessa correria que a gente precisa ler vários livros. Às vezes a gente lê tão na correria para postar que leu aquele livro que às vezes a gente nem consegue absorver o que leu daquele livro, porque a nossa maior vontade é postar que a gente leu aquele livro. Então, assim, Bíblia. A gente tá tão... Às vezes a gente já nem começa o devocional, já tá ali com o celular porque quer postar que tirou o devocional, mas às vezes chega no final do dia, você nem consegue lembrar o que você leu de manhã. Por quê? Porque essas nossas atitudes, elas não podem, o fim, ser o reconhecimento. Tudo que a gente faz, o final, não pode ser só, não, é só para postar. Não pode ser isso. Até o Kevin DeYoung tem, em um dos seus livros, ele pergunta, ele bota uma frase lá para a gente analisar. Estou tentando fazer o bem ou fazer com que eu pareça bom? Então, a gente está buscando a piedade ou fazer com que a gente pareça ser piedoso? Tem uma frase, eu não lembro agora de quem disse, mas ela diz assim, a nossa busca por santidade, ela pode ser pecaminosa. Em que sentido? Quando eu leio a Bíblia, quando eu tento aprender a buscar de livros, ou quando eu tento desenvolver algumas disciplinas espirituais, mas com o intuito que outros vejam, de eu ser reconhecido pelos outros. É aí que está o problema, porque essas atitudes, elas demonstram orgulho. E eu ainda fiquei pensando assim, e quantas vezes a gente... Na igreja, assim, eu fiquei pensando, quais seriam as nossas atitudes na igreja, né? Muitas vezes a gente se desagrada, assim, se a gente faz algo na igreja e não teve reconhecimento. Algumas frases podem até ser faladas, mas outras simplesmente, o orgulhoso, ele pode só vir a pensar, não externar. Mas frases como, faço tanto nessa igreja e ninguém reconhece. Nunca mais vou servir na diretoria, no departamento, nas senhoras, nas crianças, não quero dar estudo, não vou fazer mais nenhuma função na igreja por um bom tempo. Porque algo feriu o seu ego, né? Ou então você não foi reconhecido, não recebeu elogio, não sentiu que os outros gostaram, então você não quer mais fazer. Então, isso é um perigo para nós, irmãs. Nós temos que analisar as nossas atitudes, porque nós estamos aqui para servir a Deus, né? Até assim, quando precisar de voluntários, seja para servir em diretoria da igreja, qualquer área, nós não devemos ter medo às vezes a gente até quer servir, a gente até quer fazer algo, mas às vezes a gente pensa, eu só vou se me indicarem, porque se me indicarem, quer dizer que eu sou bom para aquilo. Nós não podemos ter isso em nosso coração, irmãs. Isso é orgulho. A gente quer se sentir solicitado. A gente quer sentir que a gente sabe. A gente não pode agir assim. Nós devemos colocar de dentro, de forma voluntária o nosso serviço, porque nós queremos servir a Deus. O nosso serviço ser um sacrifício para o Senhor. Então, a gente tem que ter mais cuidado sobre essas questões, sabe? Sobre o que leva a gente não querer servir na igreja. Será que a gente não foi reconhecido? Será que a gente queria ser mais reconhecido? Sabe? O que a gente vai fazer, seja no louvor, seja em qualquer área da igreja? Será que eu estou querendo a glória para mim? Será que eu estou querendo um elogio? Isso são atitudes orgulhosas. Como eu disse, muitas vezes nós não vamos expressar, mas no nosso coração nós vamos pensar isso. Então, buscar o reconhecimento e o elogio. E a gente ainda tem que ter cuidado da gente não se tornar escravo da impressão do que os outros têm sobre nós. Porque, nesse sentido, muitas vezes a gente deixa de servir ou fazer algo porque a gente pensa na impressão que os outros vão ter sobre nós. Então, se eu achar que alguém não reconheceu o que eu fiz, eu vou deixar de servir. Eu não vou fazer mais nada nessa igreja, não quero mais fazer nada. Então, ou então há outros, né? Eu já vi frases que assim, não, exemplo, a pessoa queria dizer assim, o intuito da frase era, em postagens, né? Eu ajudo tanto, eu faço tanto pelos outros e os outros não reconhecem. O que eu preciso é fazer menos. Gente, será? Será que é isso que as escrituras dizem?
Será que essa frase não mostra um ego ferido? Que você está mais preocupado com a sua satisfação? Então, nós devemos analisar o nosso coração. E eu falo aqui, começando em mim. Eu preciso também analisar isso em mim. Então, outra coisa, buscar sempre agradar aos outros pode ser uma busca por reconhecimento. Não querer repreender ou não querer dizer não para manter a nossa reputação de boazinha ou de aquela irmã é tão legal, isso pode ser uma atitude de orgulho, porque nós queremos mais ser reconhecidos como pessoas boas do que ajudar, repreender, aconselhar ou, às vezes, quando necessário, dizer não pessoas. Ainda vou abrir aqui com as irmãs, para as irmãs também poderem abrir aí, lá em João 12, 42 e 43, que diz: contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, quando Jesus estava lá, muitas autoridades, alguns mestres, creram, em Jesus, mas eles se importaram mais com o que os outros iam dizer. Nós não podemos ser escravos disso, irmãs. Não podemos. O nosso fim deve ser a glória a Deus. O reconhecimento que o nosso Deus, ele é grandioso. Existem frases que a gente já está cansado de ouvir, Como, eu saí daquela igreja ali porque eu não era reconhecido. Eu não fui mais para aquela igreja lá porque lá eu não era importante. Lá eu não me sentia importante, me sentia sozinho, sentia que eu não era nada. E lá eu não fazia falta. Nós temos que ter cuidado, porque nessas frases o que mostra é que nós estamos mais preocupados com o nosso ego. Nosso ego está ferido, a nossa satisfação não está em Deus. Nós queremos reconhecimento, quer reconhecer que você é bom, que você quer receber elogio. Isso não deve ser o nosso fim, irmãs. Ainda só para a gente pensar aqui, outra coisa em buscar o reconhecimento e elogios hoje em dia que virou moda, foi a questão, mais uma vez, nas redes sociais. Porque a nossa vida hoje, ela é muito ligada às redes sociais. Então, em busca de ser reconhecimento e receber elogios, quantas pessoas não têm exposto o seu corpo, Quantas fotos tão sensuais, às vezes de toalha, às vezes uma roupa mais que uma pose, uma roupa que dê mais para valorizar o corpo, para mostrar, a fim de receber um elogio, E aqui eu faço uma ressalva para as mais novas, para as moças, para as mães que têm filhas. Converse com suas filhas sobre isso, sobre essa questão de olhe o que seus filhos postam nas redes sociais, as fotos, e conversem com elas. Postar o seu corpo só para expor partes assim, ou fotos sensuais só para receber um elogio vazio que passa, que não vale de nada. Deus, tem até uma música antiga da Ellen Barros, que diz assim: Deus dá todo o amor que você precisar. Então Deus, ele nos dá todo o amor. Nós não precisamos que pessoas elogiem o nosso corpo ou isso para a gente poder ser satisfeita, porque o nosso maior motivação é que o nosso contentamento deve estar no Senhor. Deus, viu, jovem? Deus, ele dá todo o amor que você precisar. Você não precisa de elogios em redes sociais sobre o seu corpo para você se sentir bem, para você se sentir amada. Esse amor, ele é falso. Esse reconhecimento, ele é vazio. Então, nós não podemos confundir desejar a glória de Deus com a nossa glória, Dizer, estou aqui para fazer para Deus, mas no fundo nós nos sentimos feridos se não fomos reconhecidos. Se isso acontecer conosco, nós não estávamos fazendo para Deus, nós estávamos fazendo para nós mesmos, só que nós sentimos feridos porque o nosso ego foi ferido. Lembra, lá em 2 Coríntios 12, 7 a 9, Paulo vai falar ali sobre o espinho na carne, Paulo diz que ele tinha um espinho na carne para que ele não fosse soberbo. E ele disse que uma vez ele orou, 2, 3, falou com Deus e Deus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, irmãs, nós não precisamos buscar reconhecimento ou elogio para servir na igreja, para servir ao próximo. A graça de Deus é que basta para nós. O nosso prazer, a nossa satisfação deve estar em Deus.
Então, o espinho na carne, ele destruiu o orgulho de Paulo e isso fez tornar dependente do Senhor. A graça de Deus era o suficiente para ele. Então, lá em 1 Coríntios 1:31, diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se existe algo que a gente deve buscar, é o reconhecimento para a glória de Deus. Não o nosso reconhecimento, elogio para nós, mas a gente sempre tem que lembrar desse versículo: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, essas seriam as 3 atitudes. A primeira atitude é ter uma falsa percepção de si mesmo. A segunda atitude, cultivar uma autoestima elevada demais, #amor próprio. E a terceira seria buscar reconhecimentos e elogios. E se você parar para pensar assim, o que essas 3 atitudes elas têm em comum? Todas elas estão voltadas para o eu. A egolatria estão voltadas para o eu. A nossa satisfação está em nós. E eu me sentir bem comigo mesmo. Eu me acho suficiente, eu quero reconhecimento. E nessas atitudes, o homem dá para si a glória, tem satisfação em si, ao invés de ser em Deus. Então, como a gente vê, né? E a gente não pode esquecer o que diz, que a gente leu lá no início. Lá em Provérbios 16:18, a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Mas, para finalizar, a gente precisa pensar assim: então, o que fazer? Depois de analisar, depois de pensar, encontrar em mim algumas atitudes, alguns pensamentos orgulhosos, o que eu vou fazer? Então, a nossa primeira atitude é reconhecer. O mais difícil é reconhecer o orgulho em nossos corações. Após isso, a segunda coisa é orar, como o salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Se há algo mal em mim, me guia pelo caminho eterno. Então, nós devemos ser sinceros diante de Deus. Senhor, eu agi tão assim. Senhor, eu tenho buscado tanto satisfação em mim, tanto... Muda isso. Nós devemos ser sinceros com Deus. E ler as Escrituras. Meditar nas Escrituras. Até sobre trechos que falam sobre orgulhos. Porque a palavra de Deus, irmãs, ela muda o nosso coração. Então, reconhecer, orar, ler a palavra e ainda conversar com alguém. É muito difícil para nós, porque isso fere o nosso orgulho, buscar a ajuda de outras pessoas nos nossos pecados, né? De um pastor, de um amigo, amiga, marido. Eu lembro uma jovem, esse ano mesmo, ela me mandou uma mensagem procurando, dizendo assim: Elaine, eu queria muito a sua ajuda, eu tenho tido muitas crises numa área, tenho tido dificuldades aqui na minha casa sobre tal atitude. Você poderia fazer estudos comigo sobre isso? Você poderia me ajudar? Essa pessoa mora em outro estado. E a gente começou a estudar algumas coisas juntas. E eu fiquei pensando: nossa, como ela foi humilde para me procurar, para contar no que ela estava sendo fraca. E eu fiquei pensando: nossa, como nós precisamos das outras pessoas. Nós também precisamos quebrar o nosso orgulho e pedir ajuda aos outros em nossos pecados. Mas eu queria encerrar lendo Tiago 4:6, parte B, que diz: Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Irmãs, tem um trecho, mais uma canção que eu trouxe aqui, uma canção que diz: perdoa, trazendo a arca. Eu achei que a letra tinha tudo a ver com o nosso estudo, que diz assim: perdoa, quando eu disse te servir, me servindo de você, maculando o teu altar, e dizendo ser para ti, mas querendo ter para mim a glória. Perdoa se de mim me orgulhei, esquecendo quem sou eu, desprezando quem és tu. Eu sou barro e sou pó, e o tesouro que há em mim é teu, Senhor. Perdoa, me desfaz e me refaz, mas não deixem que eu perca em minhas vaidades. Perdoa, ressuscita-me para ti, quero estar no centro de tua vontade. Me perdoa, me livra de mim mesmo. Então, irmãs, que em nossas orações nós possamos expressar essa canção: Senhor, me livra de mim mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos tão agradecidos ao Senhor por tua misericórdia em nossas vidas, pela tua palavra que não nos deixa afogado em nossos pecados, nossas falhas,
mas que o Senhor use a Tua palavra, Senhor, para nos moldar, para nos tornar novo. Então, que o Senhor possa, Senhor, quebrar os nossos corações, mudar, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, e que o nosso intuito, Senhor, seja buscar a Tua glória, a Tua glorificação. Que o nosso eu, Senhor, possa ser deixado de lado, mas que o Senhor Deus seja a nossa satisfação, seja o nosso contentamento, Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho amado, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, ó Deus, e que nossas vidas sejam alvo de, a cada dia mais, buscar a Tua glória, buscar que a Tua glória seja reconhecida entre as outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada uma das irmãs. Se agrada cada ser vivendo
Boa noite, amadas irmãs. Para aquelas que não me conhecem, eu me chamo Ana Caroline, sou esposa do pastor Valtério Mameli, da Igreja Batista Regular, aqui em Campina Grande, no bairro do Alto Branco. E esse ano estamos servindo ao Senhor junto a esse ministério da USAF. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Sabemos que até aqui tem nos ajudado o Senhor, Ele tem nos guiado, nos sustentado. E louvamos a Deus por mais esse intercâmbio que Ele permitiu que fosse realizado. Agradecemos ao Senhor pela mensagem, pela palavra dEle que foi exposta aqui nessa noite. E a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus que habita em nós possa usar aquilo que foi aprendido para nos moldar cada dia mais ao caráter de Cristo. Nesse momento eu gostaria de convidar todas as irmãs para estarmos orando ao nosso Deus em gratidão por mais esse momento que Ele nos proporcionou. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós, pelo teu Filho, Senhor Deus, ter morrido na cruz em nosso lugar e ter ressuscitado, Senhor Deus, sendo as primícias, ó Pai. Sabemos que temos uma vida eterna ao teu lado e assim como Cristo ressuscitou, Senhor Deus, também ressuscitaremos em novidade de vida para estarmos junto ao teu lado por toda a eternidade, Senhor. Não há presente maior do que este. Te pedimos, Senhor Deus, que cada dia mais possamos mortificar a nossa carne, que cada dia mais possamos ser muito menos de nós e muito mais de Ti, que possamos, Senhor Deus, voltar os nossos olhos para Ti, que as nossas vidas, Senhor Deus, tenham um aroma suave diante de Ti, que sejam para o louvor da Tua glória. Te louvamos, Senhor Deus, por mais esse intercâmbio que o Senhor nos permitiu realizar. Te louvamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, por cada irmã que pôde ouvir essa mensagem nessa noite, por aquelas que ouvirão depois, que o Senhor possa, ó Deus, trabalhar no coração de cada uma, naquilo que o Senhor deseja, naquilo que é necessário, ó Deus, ser mudado em cada um de nós, e que possamos, ó Deus, cada dia mais nos assemelharmos ao Teu Filho. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a deixarmos de lado o pecado que tão de perto nos rodeia, e que o orgulho, Senhor Deus, não seja algo presente em nossas vidas, mas que possamos, ó Deus, nos humilharmos cada dia e estarmos aos Teus pés, pois sabemos que é o melhor lugar onde podemos estar. Te louvamos por tudo e Te agradecemos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Assim Te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de deixar uma frase para a nossa meditação, que é de Jonathan Edwards, que diz o seguinte: o orgulho é como uma cebola. Ao tirar uma casca, sempre há outra igual por baixo. Ele tem muitas faces. De fato, sabemos que o orgulho é um pecado terrível que nos afasta do Senhor e faz com que nos gloriemos em nós mesmos, em nossos feitos. E como cristãos, sabemos que não temos do que nos orgulhar, pois até aquilo de bom que fazemos vem do Senhor, foi Ele que preparou. Então, que possamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, pois temos um Salvador bendito e sabemos que tudo que fazemos, tudo que temos não vem de nós, mas é puramente a graça dEle. Deus abençoe, um abraço. Glória a Deus por esse momento e que Deus tenha falado ao coração de cada uma de vocês esta noite, né, por essa palavra tão maravilhosa que Deus, usando sua serva, Elaine, nos trouxe. Queremos agradecer a participação das amadas e agradecer principalmente ao nosso Deus, né? Chegamos ao nosso terceiro intercâmbio, que era o nosso objetivo durante esse ano, fazer 3 intercâmbios, né? No Sertão, em João Pessoa, e esse seria presencial aqui em Campina Grande, mas Deus quis que fosse dessa forma e glória a Deus por isso. Queremos agradecer também as orações e pedir que as irmãs continuem orando, não é? Para que Deus possa nos dar sabedoria, principalmente aos nossos governantes, não é? E cada uma possa buscar o Senhor em seu lar, em sua igreja, orar por sua igreja local, para que Deus possa fortalecer os nossos pastores, dar sabedoria, né? E fortalecer as nossas irmãs. E agradecer a Deus porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Chegando ao final também quero deixar aqui, reforçando o nosso pedido de oração. No outro intercâmbio pedimos pela família do pastor Gladson
pastor Sérgio Gledson, né, ele ainda se encontra internado, que estejamos orando, sabendo que o Senhor tem cuidado da vida dele. Queremos também louvar o Senhor pela vida da irmã Emília, manteve alta, né? Está em casa nesse momento, espero que esteja assistindo, se não, posteriormente estará. Um abraço para as filhas e sabemos que Deus tem suprido todas as necessidades e queremos louvar o Senhor por isso. Continuar orando pela vida do pastor, que é tão querido, o pastor Sérgio Gledson, e por todas as nossas igrejas, irmãs. Estejamos em oração pelo povo de Deus, pelos missionários que estão passando por algumas dificuldades, mas sabemos que Deus tem suprido as necessidades dele. Mas que possamos ser instrumento de bênção na vida desses missionários através da oração e também da contribuição. Queremos agradecer e deixar aqui o convite para mais um encontro que vamos ter aqui. Vamos divulgar nas nossas redes sociais e estejam atentas, né? E as presidentes das SAFs estão no nosso grupo e qualquer novidade estaremos disponibilizando através da nossa comunicação digital pelo WhatsApp, pelo Instagram e também aqui por esse canal. Um grande abraço, que Deus possa abençoá-las grandemente.